Alô, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto é Revolução Industrial, isso mesmo. A primeira Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Primeiramente a gente vai começar a discutir aqui então conceito de revolução. O que é revolucionário? O que é revolução? Revolução vem de inovar, de mudar. De repente, eu percebi que houve uma mudança. Você chega com o cabelo roxo em casa. Teu cabelo era preto, loiro, enfim, não sei, laranja, sei lá. Você chegou com o cabelo roxo. Mas foi uma coisa que não foi assim discutida, programada, pensada. De repente, aconteceu. Inovação, revolução. Isso é revolução, cara. Então grava na tua mente o que é revolucionar. É mudar, é inovar. Algo que é perceptível. Houve uma mudança. E o que é industrializar? Industrializar é modificar a matéria-prima, é transformar a matéria-prima em algo que vai beneficiar, que vai ser usado pelo ser humano. Muito que bem, então você sabe o que é revolução industrial, certo? É a forma de produzir, a forma de transformar a matéria-prima foi inovada, foi modificada. Revolucionou-se a forma de produzir. Então agora a gente já sabe o conceito de revolução industrial. Por que a Revolução Industrial deu-se o início desta revolução na Inglaterra? Por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Muito que bem, vamos pegar aqui alguns fatos da sociedade inglesa. Na Inglaterra, nós tínhamos ali os grandes proprietários de terra, certo? Esses grandes proprietários de terra eram chamados de aristocratas, ou seja, a aristocracia inglesa. São grupos sociais que vieram lá da alta Idade Média, certo? Do século X, século XV. Então esses grupos sociais que vieram desta alta Idade Média, agora aqui na Inglaterra, são os aristocratas, a aristocracia. Ou seja, os nobres, os grandes proprietários de terra. Mas também, na sociedade inglesa do século XVII, nós tínhamos os pequenos proprietários de terra. Os pequenos proprietários de terra chamados de gentry. Então, esses pequenos proprietários de terra e alguns aristocratas, eles passaram a criar ovelhas e produzir a lã. Esta lã era vendida para os burgueses. Então, eles comercializavam esta lã, certo? E vendiam para os burgueses. Quem eram os burgueses? Os burgueses são aqueles que vieram, certo? Que vieram morar nos burgos. Os burgos eram pequenas cidades que nasceram ao redor das catedrais e eram cercadas por muralhas. Então, essas pessoas vieram para os burgos, vieram dos campos para os burgos. Isso aconteceu também ali na Alta Idade Média, com as cruzadas, com o renascimento comercial, com as feiras medievais, certo? Então, isso tudo fez com que essas pessoas viessem para os burgos. E ali no burgo, como o espaço era limitado, não dava para ter campos agrícolas aqui dentro do burgo. Então, tem que ter uma forma de viver aqui dentro do burgo. Que forma era essa? Esses burgueses que vieram para os burgos, certo? Na verdade são chamados de burgueses porque vieram morar nos burgos. Como tinha o espaço então limitado, o que eles fizeram? Eles passaram a produzir de forma artesanal. Muito que bem, então produzindo de forma artesanal passaram também a comercializar o que era produzido. Essa foi a forma que eles encontraram de viver dentro dos burgos. Então eu tenho aqui os burgueses, eu tenho a gentry, que são os pequenos proprietários de áreas rurais, e eu tenho a aristocracia, que são os grandes proprietários, os latifúndios dentro então da Inglaterra. O que aconteceu? Entre os pequenos proprietários e os grandes proprietários, em meio a essas terras, nós tínhamos camponeses vivendo ali. Nós tínhamos camponeses, poceiros de terra. Por quê? As terras dos grandes proprietários e dos pequenos proprietários não eram cercadas. Não havia cercamento. Então não dava para saber onde uma terra acabava e onde começava a outra. Mas sabe-se que em meio a essas fronteiras tinham poceiros e camponeses vivendo ali. Mas como as ovelhas dos pequenos proprietários da gentry começou a misturar-se com
as ovelhas dos grandes proprietários, então começava a haver desentendimento, conflito, confusão entre pequenos proprietários. Lógico, né? A minha ovelha vai parar aí na tua área, no teu pedaço, e aí de repente você vai roubar a minha ovelha e vai usar a minha lã, isso não soa legal, então vai haver mesmo desentendimento, vai haver conflito nessa bagaça aqui. Para não haver conflito e desentendimento, o que aconteceu? O parlamento inglês, ele aprovou algumas leis que deixavam claro que teria que haver cercamento de terras. Esses cercamentos ficaram conhecidos como enclosure, cercar as terras. Tá, então os pequenos proprietários, a gentry e a aristocracia, os grandes proprietários, teriam que cercar as suas terras. Neste processo de cercamento, de enclosure, os camponeses e poceiros que viviam nas terras fronteiriças, eles tiveram que sair dali, eles foram expulsos. Então, essas pessoas migraram em massa para os burgos, para as cidades. E aí essas pessoas passaram a trabalhar nas oficinas têxteis. Certo? Como que eram as oficinas têxteis? Elas funcionavam dentro da casa do dono das máquinas de tear, mas máquinas que eram movidas de forma manual, certo? Então era um tipo de produção caseira, manufatura, né, feita pelo artesão, desde o início até o final do processo de produção. E o que acontece aqui? Então, essas pessoas migraram em massa para as cidades, que passou a ter problemas sanitários, problema de urbanização, né, aquela aglomeração de pessoas. Mas enfim, isso levou bastante mão de obra para as cidades, para os burgos, e uma mão de obra barata. Junto a isso, nós temos também o fato de que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral. Isso mesmo, carvão mineral com grande teor energético, não é carvão vegetal, cara, não confunde. Você não vai fazer churrasco com o carvão mineral, tá? A Inglaterra tinha muito disso lá, tinha muito carvão mineral, grandes reservas de carvão mineral com grande teor energético. Então a Inglaterra tinha bastante mão de obra barata. A Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral, tá? Um cara chamado Thomas Watt, ele inventa uma máquina a vapor. Isto mesmo, uma máquina lá, uma engenhoca dele, que ela se movia através do vapor. Então, para ter vapor eu preciso de carvão mineral, beleza? Então a Inglaterra tem o carvão mineral, agora tem uma máquina a vapor, uma máquina que é movida a vapor. Muito que bem, a Inglaterra então já tinha ali as suas oficinas têxteis, né? Então o produto bastante vendido pelos ingleses, né? O produto principal aqui na Inglaterra neste cenário é o tecido que vem da lã. Então a Inglaterra tinha ali pequenos proprietários e aristocratas que, né, cuidavam então, que criavam ovelhas e que vendiam a lã para os burgueses. Os burgueses tinham em suas casas oficinas e com bastante mão de obra e mão de obra barata. Só que essas máquinas eram movidas de forma manual. Agora as máquinas passam a ser movidas pela máquina a vapor. Então isto ocasionou uma mudança muito grande. Os produtos que antes levavam um tempo maior para serem produzidos e eram produzidos em menor escala, agora são produzidos em grande escala, certo? E isto barateia também o produto, deixa o produto mais barato, certo? Porque se o produto que antes levava um tempão para ser produzido e dava um trabalho enorme, agora o produtor tem um trabalho menor para produzir mais, então ele pode vender mais. Isto é revolução industrial. Carvão mineral, certo? Mão de obra abundante e barata. Já tinha a questão do tecido produzido, né, com a matéria-prima lã. Tinha grandes criadores, aí, os proprietários, a gentry e a aristocracia, e a máquina a vapor. Então a Inglaterra passou a ter todos os ingredientes para uma revolução industrial que vai eclodir no século XVIII. É isso aí, galerinha. Esta foi a nossa aula de revolução industrial.
curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa suas ideias aí no vídeo e a gente vai vendo o que pode ser feito nos próximos vídeos. Muito obrigado, não deixa de seguir então o Universo Ampulheta. Clica aí no sininho que você vai receber notificação assim que eu fizer o upload do vídeo. Muito obrigado, galerinha. Valeu e até mais!